Falar sobre os anjos de Deus é falar sobre seres poderosos, seres que trabalham na velocidade da luz, na rapidez de relâmpagos. São seres criados por Deus para um serviço celestial. No livro de Gênesis, aparece Adão e Eva caindo no pecado, desobedecendo a Deus e comendo do fruto que Deus ordenou que eles não comessem. Adão e Eva foram expulsos do jardim e Deus colocou serafins na entrada do jardim do Éden. Existe um livro chamado Apocalipse de Moisés, que não está no cânon bíblico, mas neste livro chamado Apocalipse de Moisés, conta-se a história de Adão e Eva. E diz que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, eles foram expulsos do jardim. E as árvores se secaram. As folhas das árvores começaram a ficar murchas. As flores do jardim começaram a morrer, porque o pecado tinha atingido o jardim do Éden. Mas uma coisa maravilhosa que conta no livro de Apocalipse de Moisés é que quando Deus veio ao jardim depois da queda de Adão, que Deus começou a observar do céu e precisou vir ao jardim do Éden, os anjos vieram trazendo o trono de Deus em suas mãos. Os anjos vieram na frente trazendo o trono e colocaram no meio do jardim do Éden o trono de Deus. E conta-se a história que no momento em que os anjos vinham trazendo Deus nos braços, quando Deus foi entrando no jardim do Éden, as flores que estavam murchas começaram a se levantar. As árvores que não estavam dando mais o seu fruto começaram a dar seus frutos. Só com o perfume da presença de Deus que ia entrando no jardim do Éden. Aonde Deus entra, tudo que está morto revive. Aonde Deus entra, tudo que está destruído se constrói de novo. Só com a presença do Deus da vida, porque Ele é a própria vida. Nós vemos neste contexto e nesta história os anjos presentes, tanto trazendo o trono de Deus, como também trazendo Deus em seus braços. Entrando para o Novo Testamento, nós vemos os anjos de Deus aparecendo para Jesus no jardim do Getsêmani para confortá-lo quando Jesus estava orando angustiado, porque ele sabia que tinha chegado a sua hora. Os anjos apareceram para Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém, os anjos vieram à terra para cantar e anunciar para os pastores que apacentavam as ovelhas que tinham nascido na cidade de Davi, o Salvador da humanidade. No livro de Daniel, conta-se a história que o rei chamado Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua e obrigou que todos adorassem a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego,
eles não adoraram a estátua. Por isso foram lançados no fogo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu do céu e passeou dentro do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, e nada de mal aconteceu com eles. Eles saíram do fogo sem nada ter acontecido. Ainda no livro de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o anjo do Senhor passou a noite toda com Daniel dentro da cova dos leões e nada de mal aconteceu, porque o anjo do Senhor estava ao redor de Daniel. O salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Nós vemos no livro do profeta Isaías, quando Isaías viu o Senhor, ele disse que viu anjos, serafins, que voavam de um lado para outro. E estes anjos são tão poderosos que eles tinham acesso a brasas de fogo. São anjos que podem pegar em fogo e não se queima. São anjos dos exércitos celestiais que estão a serviço do povo que vai herdar a vida eterna. Nós vemos que quando Maria ela foi ficar grávida do Espírito Santo, o anjo Gabriel veio do céu e entregou a mensagem para ela dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, tu vai ficar grávida, dá à luz a um filho, porá o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador de toda a humanidade. Os anjos de Deus aparecem também na ressurreição de Jesus. Quando Jesus já estava chegando ao terceiro dia de morto, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram sobre a pedra que tampava o sepulcro de Jesus. E naquele momento houve um grande terremoto, porque os anjos de Deus estavam presentes na ressurreição de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, aparece Jesus se despedindo dos irmãos porque chegou a hora de retornar para o céu. E naquele momento, enquanto Jesus ia subindo para o céu, os discípulos, olhando para cima, chorando, dizendo: Senhor, não vá, Senhor, não nos deixe. E os discípulos começaram a chorar, vendo o Senhor subindo para o céu e indo embora o Messias. Na mesma hora, os anjos de Deus apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi visto subindo ao céu, um dia há de voltar. Aparece nas palavras do apóstolo Paulo os anjos de Deus que virá junto com a igreja. No dia do arrebatamento, os salvos que já estão no paraíso celestial virá acompanhado dos anjos, a hierarquia dos anjos, todos os exércitos celestiais, todos os anjos poderosos, anjos mensageiros, anjos de guerra, todos os anjos desocuparão os céus e virão acompanhando a igreja que vem buscar o restante dos salvos que nesse tempo estará na terra. Existem duas classes de seres que vão participar do arrebatamento.
O primeiro são aqueles que estão no paraíso celestial, os irmãos que já partiram, como os santos profetas, os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja mártire, todos os salvos que já partiram para o céu, para a glória, eles virão para ressuscitar. Por isso que Paulo disse que haverá primeiramente a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque os mortos terão que ressuscitar primeiro, porque são os irmãos que já partiram para a glória. Mas depois que os irmãos ressuscitar, todos os salvos que nesse tempo estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nas altas nuvens. E mais uma vez aparecem os anjos de Deus marcando presença, protegendo a igreja para que os demônios não ataquem a igreja. Os anjos de Deus são seres poderosos a serviço do povo de Deus. E existe uma coisa muito interessante. O escritor aos Hebreus, ele conta que os anjos, ele tem o poder de se materializar, ou seja, eles podem se transformar em um ser humano e vir até você, trazer uma mensagem de Deus. É conhecido como a forma teofânica. É como no livro de Gênesis, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos em forma teofânica para falar com Ló e sua família, de tanto que os moradores da cidade olhavam para os anjos e achavam que eram homens normais. Nós vemos no livro do escritor aos Hebreus, ele diz que muitos crentes que fazem bondade, que gostam de hospedar em suas residências pessoas que estão viajando, muitas das vezes hospedaram anjos de Deus sem saber. Entrando para o livro das Revelações, conhecido como o livro do Apocalipse, aparecem os anjos de Deus glorificando ao Senhor. Os anjos, eles são exemplos de adoração. Eles adoram a Deus de dia e de noite, dizendo que Deus é santo. Aparecem milhares e milhões de anjos celestiais, adorando a Deus dia e noite. Anjos são seres de hierarquias poderosas. Uns têm asas, outros não têm asas, mas todos voam na velocidade da luz. Num piscar de olho, eles viajam de uma nação para outra nação. É por isso que no Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você está dormindo, os anjos de Deus estão em pé ao redor da tua casa para te guardar de todo mal. Quando você viaja, os anjos de Deus vão na frente do teu veículo para te guardar de todo mal. Quando você está na roça, na rua, no ônibus, no colégio, você não vê, mas o anjo do Senhor está ao teu lado, com uma espada de fogo, te guardando e te livrando de todo mal. Aonde você estiver neste momento, dentro do carro, dentro do seu caminhão, viajando, seja onde você estiver ouvindo esta mensagem, aí do teu lado está o anjo do Senhor que acampa para te proteger. Saiba que Jesus Cristo, ele envia anjos para guardar todos aqueles que vão herdar a vida eterna. No momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida, naquele momento, desce um anjo do céu e fica ao redor daquela pessoa até o último dia de sua vida. No livro de Lucas,
Quando conta-se a parábola do rico e Lázaro, a palavra de Deus, ela diz que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No momento em que o crente morre, os anjos de Deus levam o crente para o céu. Conta-se a história que quando os irmãos que eram perseguidos na antiguidade por causa da palavra de Deus, alguns irmãos eram decapitados com espada e muitos irmãos foram condenados a serem cerrados ao meio, como foi o profeta Isaías. E conta-se a história que muitos soldados se converteram a Jesus depois daquelas cenas cruéis. Os soldados que trabalhavam para o império, quando ia matar os irmãos, naquele momento os irmãos cantavam e choravam de alegria, e os soldados perguntavam: mas por que vocês estão cantando e estão louvando a Deus, sabendo que vocês vão morrer agora? E os irmãos diziam: é porque vocês que são soldados, vocês não estão vendo o que nós estamos vendo, porque nós neste momento estamos já vendo os anjos de Deus que estão aqui ao nosso redor, esperando a nossa alma sair do corpo para nos levar para o céu. Então apressem, tirem logo a nossa vida, porque a nossa alma tem pressa para se encontrar com o Senhor. Os anjos de Deus já estavam lá esperando para levar os salvos para a glória. No livro de Salmo diz: precioso é à vista do Senhor a morte do seu santo. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, aonde você estiver, saiba que o anjo do Senhor te protege. Muitas das vezes, o inimigo ele arma cilada para matar a sua vida, para destruir você, mas os anjos de Deus estão a serviço do povo que vai herdar a vida eterna, e eles te protegem e te livram de todo o mal. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Por quê? Por que o diabo anda ao nosso derredor, tentando tragar uma alma? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Ele não pode tocar um servo de Deus sem a permissão do Senhor. Por isso, meu amigo, nas suas orações, saiba de uma coisa: peça a Deus: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor para me livrar de todo mal. Os anjos, eles não podem ser adorados e eles não querem ser adorados e nem podem ser adorados. No livro do Apocalipse, quando João teve as revelações do Apocalipse, João ficou tão feliz que quis adorar o anjo. E quando João se ajoelhou para adorar o anjo disse: não faças isto, não me adore. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. Os anjos são seres celestiais que estão a serviço do povo que vai herdar a vida eterna, mas eles não podem ser adorados. A adoração pertence somente a Deus. Mas saiba que aonde você estiver, os anjos de Deus te guardam e te livra de todo mal, porque essa é a ordem que Deus deu para todos os anjos que desçam à terra e protejam o meu povo que vai herdar a vida eterna. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal.